Mateus, o Evangelho, capítulo 5 e o verso 13 até o 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Feche seus olhos para nós orarmos o Senhor nesta hora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, nós ouvimos aqui palavras maravilhosas, Senhor. Ouvimos aqui cantigas, louvores, mensagens cantadas, que aqueles que deram ouvido à voz do Espírito Santo, Ele continua falando conosco até este momento e continuará falando até o término desse culto, Senhor. Agora, através da Tua palavra, abençoa os Teus filhos que vieram aqui com a intenção de bendizer, para louvar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, descauteriza as nossas mentes, para que a boa semente, que é a palavra de Deus, penetre em cada coração, e os Teus filhos saiam daqui hoje alegres, ferventes, felizes e abençoados pelo poder da palavra do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 5 e o versículo 13, o apóstolo, na verdade o Senhor Jesus, que o apóstolo Mateus relata, ele se expressou muito bem quando ele fez um relato sobre nós, sobre a igreja, porque nós somos verdadeiramente o sal da terra, nós somos a luz do mundo, tá, meus irmãos? Nós somos como um farol reluzente nessa terra. Por mais problema que nós tenhamos, ou que a gente tenha, mais fraqueza ou dificuldade, somos a luz do mundo, somos o sal da terra. O método mais antigo, para a gente entender o contexto aqui da mensagem, o método mais antigo de se fazer o sal, né, aconteceu quando os povos mais antigos, os povos da antiguidade, observaram as leis da natureza e descobriram que podiam usar o calor do sol e do vento para fazer o sal da água do mar. Hoje, a gente observa que a indústria se desenvolveu, e hoje há várias formas de se produzir o sal, porque o mundo se modernizou. Mas o calor do sol e o vento foi indispensável na formação do sal. Segundo o apóstolo Paulo, irmãos, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo diz, nós estamos falando sobre a formação do sal, e nós acabamos de ler em Mateus que nós somos o sal da terra. Então, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo 4, Paulo diz que a igreja, ela já existia no coração de Deus antes da fundação do mundo. Vamos lá, vamos ler o texto. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, nós, a igreja, os remidos eleitos de Deus, já existia na memória e no coração de Deus, antes que houvesse qualquer coisa nesse universo. Já estava na mente de Deus, já estava no coração do Senhor, a formação da igreja. Glória a Deus. Mas foi no dia de Pentecoste que a igreja foi inaugurada nesse mundo. Conforme nos relata Atos capítulo 2, o versículo 2, 3 e 4 diz assim: e de repente
céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja foi inaugurada nesse dia, no dia de Pentecostes, se cumprindo a profecia do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 29, quando ele trata do derramamento do Espírito Santo sobre os remidos naqueles dias. E é importante a gente salientar o seguinte, irmãos, é importante, entenda isso, nós salientarmos o seguinte, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa de Deus. O Espírito Santo, ele não é um som. O Espírito Santo, ele não é um vento veemente e impetuoso. Não. O Espírito Santo se apresentou naquele dia, no dia de Pentecostes, dessa forma, como um vento impetuoso veemente. Para quê? Para poder aquecer a igreja com a sua chama de fogo, para trazer uma formação espiritual para a igreja. O que significa isso? Isso significa que, como o sal na sua formação, ele precisa do calor e precisa do vento, a igreja na sua formação também precisa do calor e do vento do Espírito Santo para ela ser igreja nessa terra. E o Espírito Santo de Deus, ele se encontra aqui presente nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite para quê? Para te formar espiritualmente, para te dar vida, para te aquecer com o seu calor. Você não está sentindo o calor do Espírito Santo? Aleluia, Deus! Sabe por que nós precisamos desse calor, amados irmãos? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Meu Deus, é forte. Precisamos do calor do Espírito Santo. Precisamos dessa chama viva de Deus para nos aquecer. Porque somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Agora, impressionante que o Senhor Jesus, ele usa essa metáfora para definir a identidade e o propósito dos cristãos aqui nessa terra. Ele usa a metáfora do sol, do sal, do calor, do vento, do sal da terra, da luz do mundo. Nos tempos antigos, quando nós temos uma ideia, o sal tinha duas funções. E eu acredito que essas funções permanecem até hoje. O Espírito Santo tem duas qualidades. Ele veio para, ou seja, o sal, ele tem duas utilidades na sociedade: dar sabor e conservar. São duas funções, duas características do sal nessa terra. A gente usa o sal para conservar e para dar sabor aos alimentos, certo, irmãos? Como sal da terra, a igreja do Senhor Jesus possui a capacidade de influenciar, de dar sabor, conservar, evitando que o mundo se deteriorize. Digo isto no sentido espiritual. Essa é a função do sal, evitar que os alimentos se deteriorizem, certo, irmãos? Assim como o sal precisa mostrar suas propriedades para ser utilizado, o cristão deve preservar a sua identidade, valores éticos, fazendo a diferença, impedindo o avanço total do mal na sociedade. Olha que responsabilidade Deus entregou nas suas mãos. Deus entregou nas nossas mãos, nas mãos da igreja, para nós, com a autoridade do Espírito Santo, deter, impedir o avanço total do mal desse mundo. Nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 4, o versículo 5 e 6, eu vou ler com vocês agora. Aos Filipenses 4, versículos 5 e 6, Paulo diz que a sabedoria, ou seja, o sal, está ligado à sabedoria. Vamos ver de que forma o sal, Paulo se expressa para dizer que o sal está ligado à sabedoria. Vamos lá, Colossenses 4, 5 e 6. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja o que, irmãos? Temperada, agradável, sempre agradável,
quê? Com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A sua palavra, a nossa palavra, ou seja, as suas palavras, as nossas palavras, não são nossas. São as palavras de Deus na nossa vida. Aleluia. E elas têm que ser ditas com o quê? Com sal. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Olha o que Paulo quis dizer, irmãos. As suas palavras precisam sempre serem temperadas com sal. Ou seja, Paulo está dizendo que o seu testemunho, as suas ações, são modo de viver, de agir, às vezes, fala mais do que as próprias palavras que você fala. É o tempero. Vocês estão entendendo o mistério do tempero? O seu testemunho, o seu modo de viver, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações nesse mundo, fala mais do que as suas próprias palavras. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Olha a pergunta que ele fez. Para nada mais presta, senão para ser o quê? Aonde, irmãos? Fazer o quê com o sal? Se lançar fora e ser o quê? Pisado pelos homens. O sal se torna insípido ou inútil quando ele perde a sua essência e deixa de cumprir o seu papel de dar sabor, ou conservar, ou fazer a diferença no ambiente onde ele foi colocado. Quando isso acontece, para nada ele mais presta, senão para ser o quê? Pisado pelos homens. O cristão, preste bem atenção, o cristão, o servo de Deus, deixa de ser sal e luz do mundo quando perde a sua essência espiritual e passa a se comportar e andar conforme os padrões desse mundo. Quando isso acontece, acontecem três coisas na vida do crente, na vida do cristão. Quando a gente começa a basear a nossa vida pelos conceitos do mundo, nos moldes do mundo, acontece três coisas na vida do crente. Ele perde o sabor, ele perde o lugar, ele perde o seu valor diante de Deus. Para nada mais presta, a não ser para ser o quê? Lançado fora e ser pisado pelos homens. Alguém pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! A palavra está um pouco pesada, não está, meus irmãos? Mas essa palavra é vida, é remédio para as nossas vidas aqui hoje, nessa noite. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento em Cristo Jesus, para que experimenteis qual seja o que? A sua boa, perfeita e agradável vontade. Transformar o nosso entendimento em Cristo Jesus Cristo, em Cristo o Senhor, para nós experimentarmos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Na primeira epístola de João, o capítulo 2, o versículo 15, 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o apóstolo diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus faz o que, irmãos? Permanece para sempre. Foi para isso que Deus chamou a igreja, para permanecer para sempre diante dele. Meu Deus! E eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite algo que faz sentido
como cristãos, como servos de Deus. O sal precisa sair do saleiro. Meu Deus. Se ele não sai do saleiro, ele não pode obedecer e cumprir a sua função de salgar. Vocês concordam comigo? É verdade. Se ele não sai de dentro do saleiro, ele não dá sabor na comida e não preserva nada. Precisamos sair daqui de dentro hoje. Precisamos sair de dentro desse lugar hoje. Cumprir a nossa missão de salgar e preservar o mundo com a palavra de Deus. Não adianta nós ficarmos só aqui dentro do saleiro. Temos que sair lá fora e dizer para o mundo que Jesus salva, Jesus transforma, Jesus Cristo modifica a vida dos homens. Precisamos encher esse lugar de alma, de vidas para ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Precisamos encher esse lugar de pessoas sedentas de Deus para ouvir a palavra, para se converter e crer no poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós deixamos de cumprir a nossa função de sal da terra e luz do mundo, a gente perde o valor, o sabor e o lugar. Se dentro da casa de Deus, irmãos, desculpa, eu não vou pedir desculpa porque Deus está falando, amém? Amém. Se dentro da casa de Deus vivemos em contendas, em mexericos, em fofocas, falando um dos outros, estamos faltando com o propósito de preservar e de dar sabor. Nós não estamos cumprindo a nossa missão de preservar e dar valor. Se eu vivo em guerra, em conflito, em mexerico, em contenda e discórdia uns com os outros. Nós não estamos cumprindo a nossa missão de salgar e dar sabor. 1 Coríntios 1,10. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo. Coríntios 1,10. Louvado seja Deus. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. O Espírito Santo está falando com a igreja de Corinto, ele está falando com esta pequena congregação aqui hoje em Bangu. Glória, meu Deus. Somos família de Deus, sal da terra e luz do mundo. Quando nós não convidamos as pessoas ao arrependimento, quando nós não anunciamos as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus, quando nós não apontamos a corrupção, o pecado, o mal que afeta o mundo, que afasta os homens de Deus, estamos faltando com o propósito de preservar e dar sabor ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo ainda não apodreceu, porque a igreja está salgando, a igreja está preservando, está temperando essa terra, esse mundo, evitando-o de apodrecer. Nós é que damos tempero nessa terra. É a igreja de Cristo, é a igreja do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Olha que interessante. Aleluia. Não podemos deixar o pecado apagar a luz que há em nós. Não podemos esconder ou nos esconder, ficarmos ocultos enquanto o mundo está perecendo, enquanto as almas estão morrendo. Precisamos explicar para o mundo a origem da nossa luz. Precisamos dizer para o mundo, irmãos, quem somos nós?
somos faróis, levando a mensagem do reino. Somos luz em Jesus Cristo para dissipar as trevas que oprimem e perturbam essa terra. O sal da terra e a luz do mundo, levanta a tua mão aí e dá um glória a Deus e agradeça a Deus. O mundo precisa saber quem é você. O mundo precisa saber quem somos nós, irmãos. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Meu Deus. Aleluia. É isso que somos. Lucas capítulo 11, verso 34 e 35, para a gente encerrar. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também todo o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Existe luz trevas? Jesus está falando que sim. A luz que o Senhor Jesus está se referindo como trevas representa a cegueira espiritual da humanidade. Em não ver, representa o egoísmo, o pecado que atinge todo mundo. Quando alguém recebe Jesus, quem recebeu Jesus aí? Quem tem alegria de recebê-lo? Quem está contente em ter Jesus no seu coração? Louvado seja Deus. Quando alguém recebe Jesus, no seu interior, lá no seu coração, se enche de luz. A luz de Deus passa a habitar na tua vida. Essa luz é a luz verdadeira que representa o discernimento, a verdade e a pureza de Deus na nossa vida. A visão espiritual de todas as coisas. Por isso que o Senhor falou para Nicodemos: não sabemos o caminho do vento, mas os que são nascidos de Deus são como o vento. Olha o vento novamente aí, meus irmãos. Os nascidos de Deus conseguem discernir todas as coisas, mas por ninguém são discernidos. Essa luz habita em nós, a luz do Espírito de Deus. Jesus Cristo nos tornando verdadeiros faróis, iluminando esta terra com as nossas boas obras, com os nossos testemunhos, com as nossas atitudes, com os nossos atos e com as nossas ações. Quando a gente sai de dentro da igreja, a gente sai para saudar. Quem vai saudar o mundo aí com a palavra? Quando a gente sai de dentro da casa do Senhor, a gente sai com a função para temperar vidas com o poder do Evangelho, com o poder da palavra do Senhor. Então você vai dizer assim: nós somos sal da terra e luz do mundo. Fica de pé para a gente